Lúcifer, Satanás e o diabo. São a mesma entidade? E vou ainda mais fundo. Eles realmente são do mal ou foi uma construção das igrejas? Desde os primórdios da humanidade, a figura do mal tem sido representada por diferentes nomes e imagens. Lúcifer, Satanás e o diabo. Seriam três faces de um mesmo ser ou há algo que nos foi ocultado? A igreja nos ensinou a temer, mas e se a verdade fosse diferente do que sempre nos disseram? Chico Xavier, o médium mais renomado do Brasil, trouxe mensagens que desafiam a narrativa tradicional. Segundo ele, Lúcifer não seria um ser maligno, mas um espírito em queda, ainda em processo de aprendizado. Já Satanás, um título simbólico usado na Bíblia para representar a oposição ao divino, teria sido deturpado ao longo dos séculos. E o diabo? Um conceito moldado pelo medo e pelo poder religioso. Documentos históricos revelam que o nome Lúcifer foi originalmente um título de honra, significando portador da luz. No entanto, traduções equivocadas e interesses teológicos o transformaram no arqui-inimigo de Deus. E se no fim estivermos combatendo uma ilusão criada para nos manter sob controle? O que mais a espiritualidade pode nos revelar sobre essas figuras? O que Chico Xavier sabia que poderia mudar nossa visão sobre o bem e o mal? Se tudo o que nos ensinaram fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior? E se, ao invés de temermos essas figuras, precisássemos compreendê-las? Segundo Chico Xavier, o universo é regido por leis de aprendizado e evolução. Nenhuma entidade está condenada eternamente ao mal, pois até mesmo os espíritos mais rebeldes possuem um caminho de redenção. Isso muda tudo. Se Lúcifer é apenas um espírito que errou, então ele não seria o governante do inferno, mas sim uma consciência em conflito, distante da luz, mas nunca completamente perdida. A Igreja, por séculos, reforçou a ideia de um inimigo absoluto. Mas por quê? No Concílio de Nicéia, no século IV, muitas escrituras foram editadas ou banidas da Bíblia. Textos apócrifos sugerem que a figura de Satanás foi utilizada como uma alegoria para representar os desafios internos da alma humana. A verdadeira batalha não seria contra um ser maligno externo, mas contra nossas próprias sombras. E o diabo? Esse nome, tão temido, pode não passar de um conceito criado para personificar nossas falhas e medos. Chico Xavier sempre enfatizou que o inferno não é um lugar físico, mas um estado mental e espiritual. Um espírito em sofrimento pode criar para si um verdadeiro inferno interior, mas sempre há a possibilidade de redenção. Se tudo isso for verdade, então quantas outras mentiras nos contaram? O que mais foi ocultado sobre o mundo espiritual? E, acima de tudo, quem realmente se beneficia do medo que nos ensinaram a sentir? Se o medo foi a ferramenta usada para nos manter submissos, então a ignorância foi o grilhão que nos impediu de questionar. Mas agora, diante dessas revelações, surge uma pergunta inevitável. E se Lúcifer nunca foi nosso inimigo? Muitas tradições espirituais falam sobre a dualidade como parte essencial do universo. No próprio livro de Jó, Satanás aparece não como um inimigo de Deus, mas como um acusador, um agente divino que testa a fé humana. O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, separava claramente o princípio do bem e do mal, mas jamais via o adversário como um ser condenado para sempre. E na Cabala, há referências a anjos que descem às trevas apenas para ensinar lições à humanidade. Então, por que a Igreja transformou essa figura em um monstro absoluto? O medo mantém as massas sob controle. Se existe um inimigo invisível e terrível, há necessidade de um salvador, e essa narrativa fortalece o poder institucional da religião. Mas a espiritualidade que Chico Xavier nos trouxe convida à reflexão, e não à submissão cega. Se Lúcifer era um espírito rebelde que caiu, não poderia ele também se reerguer? E se Satanás fosse apenas uma metáfora para as provas que enfrentamos em nossa jornada, e o diabo, essa entidade temida, não seria apenas o reflexo dos nossos próprios demônios internos? A história pode ter sido moldada ao longo dos séculos, mas a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Resta a nós decidir.
Continuamos aceitando as verdades prontas que nos foram dadas, ou começamos a questionar tudo o que acreditamos saber? Se questionarmos tudo o que nos foi ensinado, poderemos finalmente enxergar a verdade por trás do véu? Ou será que fomos condicionados a temer até mesmo a busca pelo conhecimento? A história nos mostra que aqueles que desafiaram dogmas foram perseguidos. Giordano Bruno foi queimado pela Inquisição por defender ideias que iam contra a Igreja. Galileu quase teve o mesmo destino por afirmar que a Terra não era o centro do universo. Se o conhecimento sempre foi reprimido, quantas verdades nos foram escondidas sobre o mundo espiritual? Chico Xavier nos deixou mensagens que vão além da religião, mostrando que a evolução espiritual é um caminho individual e não um conjunto de regras impostas pelo medo. Ele nos alertou sobre o peso das crenças limitantes, que nos fazem ver o mal onde talvez não haja. Segundo ele, espíritos considerados caídos não estão condenados para sempre, mas apenas em um estágio de aprendizado. Isso significa que até mesmo a figura de Lúcifer pode ser mal interpretada. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, há uma revelação intrigante. A Terra sempre esteve sob influência de espíritos de diferentes níveis evolutivos. Alguns escolheram o caminho do egoísmo e da revolta, mas não foram criados para o mal, apenas se afastaram da luz por conta própria. Se isso for verdade, então todo o conceito de um Senhor das Trevas eterno começa a desmoronar. Mas se Lúcifer, Satanás e o diabo não são aquilo que nos ensinaram, então quem se beneficia dessa mentira? Quem lucra com o medo das pessoas? E principalmente, o que aconteceria se todos começassem a enxergar a espiritualidade com outros olhos? Talvez a maior verdade seja esta: o verdadeiro inferno não está em um lugar distante, mas dentro de nós. E o caminho para a liberdade nunca esteve na submissão, mas sim no despertar da consciência. Se o verdadeiro inferno está dentro de nós, então o que nos impede de escapar dele? E mais importante, quem tem interesse em nos manter presos nesse medo ancestral? A Igreja, por séculos, construiu uma narrativa onde o mal precisava de um rosto. Mas e se essa figura não passasse de um símbolo distorcido? Nos primórdios do cristianismo, o próprio nome Lúcifer não era associado a um ser maligno. Em Isaías 14:12, a palavra surge para se referir a um rei da Babilônia, não a um anjo caído. Foi apenas séculos depois que essa interpretação mudou. Quem redefiniu essa história? E por quê? No Espiritismo, não há um ser absoluto do mal, apenas espíritos em diferentes graus de evolução. Chico Xavier ensinava que todo ser tem a oportunidade de reerguer-se, pois Deus não condenaria eternamente nenhuma de suas criações. Se isso for verdade, então o que conhecemos como diabo pode ser apenas uma projeção dos nossos próprios medos e falhas, uma sombra que nos assombra não por existir como entidade real, mas porque acreditamos nela. E se o maior truque do sistema foi nos fazer temer aquilo que nos libertaria? Muitas tradições esotéricas sugerem que Lúcifer representa não um demônio, mas a busca pelo conhecimento proibido, aquele que liberta. Na história de Adão e Eva, a serpente não trouxe morte, mas a consciência do bem e do mal. E se essa história foi invertida para nos fazer acreditar que o despertar espiritual é perigoso? Se tudo isso for verdade, então vivemos em uma prisão sem grades, onde o medo é a corrente que nos prende. Mas a chave sempre esteve em nossas mãos. O que acontece quando alguém decide usá-la? Quem tenta impedir que a fechadura seja aberta? Talvez a resposta esteja diante de nós, esperando apenas que tenhamos coragem para enxergá-la. Mas será que temos coragem para enxergar a verdade? Ou fomos tão condicionados a temer que preferimos permanecer na escuridão confortável da ilusão? Se o conhecimento sempre foi apresentado como algo perigoso, não seria esse o maior indício de que há algo que não querem que descubramos? A Igreja, ao longo dos séculos, queimou livros, perseguiu estudiosos e silenciou aqueles que ousavam questionar. Mas por quê? Se a verdade estivesse ao lado deles,
Não bastaria permitir que as pessoas buscassem suas próprias respostas? No Espiritismo, ensinado por Allan Kardec e reforçado por Chico Xavier, o universo é regido pelo livre-arbítrio e pelo progresso espiritual. Não há castigo eterno, apenas aprendizado. E isso coloca em xeque a ideia de um diabo absoluto. Se Deus é amor e justiça, por que criaria um ser destinado ao mal para sempre? Isso faria sentido? Ou essa crença apenas reforça o medo e a submissão? Ao longo da história, algumas ordens ocultistas e esotéricas sustentaram que Lúcifer não era um inimigo, mas um símbolo do despertar. O nome significa portador da luz, e essa luz pode ser interpretada como o conhecimento, a libertação da ignorância. Mas e se nos ensinaram a temê-lo justamente porque esse conhecimento nos tornaria livres? E se Satanás, em sua origem, nunca foi um ser caído, mas uma alegoria para os desafios internos que enfrentamos? O adversário que nos impede de evoluir não estaria fora de nós, mas dentro, nas dúvidas, no orgulho, no medo e nas crenças que nos acorrentam. O que aconteceria se todos soubessem disso? Se não tivéssemos mais medo de buscar a verdade por conta própria? Quem perderia poder? Talvez essa seja a grande revelação que tentaram esconder. Talvez nunca tenhamos tido um inimigo externo, apenas a nós mesmos. E talvez agora seja a hora de despertar. Acabou. Ou talvez seja apenas o começo. O começo de um novo olhar sobre tudo o que nos ensinaram, de uma nova busca pela verdade sem medo, sem correntes, sem ilusões. A grande questão que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Continuará aceitando a versão que sempre lhe contaram ou ousará questionar, investigar e descobrir por si mesmo? A verdade sempre esteve à nossa frente, mas nem todos têm coragem de encará-la. Você tem?